Agora são 21 horas e 58 minutos. Sejam todos bem-vindos, 19/4/2020. Esse é o canal Fique Ligado News, agora de uma versão diferente, uma versão nova, que a gente vai começar, a se adaptar. São mudanças, que o mundo ele vem forçando, vem nos obrigando, melhor dizendo assim, a se reinventar. Por quê? Estou falando isso porque no início, lá do nosso canal, Fique Ligado, a gente começou aí a desenvolver um trabalho lá em 2016. O nosso objetivo, o nosso trabalho, eu gostaria ter dado continuidade, mas muitas circunstâncias aconteceram no caminho e nós aqui estamos de volta, tá ok? Então a gente vai agora trabalhar de uma outra forma, de uma outra maneira, que eu até achei até mais interessante, Eu acredito que agora essa versão mais digital, todo mundo aí fazendo o formato podcast, Então podemos dizer que isso sim é um podcast, porque agora nós vamos trabalhar de uma forma mais digitalizada, uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, aproveitando a quarentena, aproveitando que estamos em casa trabalhando, tá ok? Trabalhando e muito, para falar a verdade. Às vezes a pessoa fala assim, tô em casa de boa, quero agora só ficar tranquilo aqui na minha casa, assistindo várias séries nos aplicativos da vida aí. Mas não que você não possa fazer isso, Claro, passa lá sua pipoca lá e vai assistir sua série, vai assistir seu filme e também vai acompanhar aí alguns canais de YouTube, algumas coisas bem interessantes. Tem muita coisa interessante aí, falando de economia, falando de diversos assuntos bem interessantes. Tá? Então, como eu estava dizendo, agora o nosso trabalho vai ser de uma forma bem mais abrangente, tá ok? A gente, no início, falei de diversos assuntos no nosso canal, no nosso canal Fique Ligado. A gente trabalhou na versão de filmagem, de gravação. Tá? Não que aqui seja uma gravação, mas a gente vai trabalhar mais a versão podcast, mas a versão mais falada do que filmada, só para entender e deixar bem claro, tá ok? Tá, e hoje, o que a gente tá falando aqui? O que a gente tomou como assunto para hoje, tá? Eu vim, na verdade, muito tempo mesmo, querendo fazer muito conteúdo, querer gravar muitos assuntos, que são muitos assuntos interessantes. Hoje, o assunto mais polêmico, mais atual, mais atual, de sombra de dúvida, não tem sombra de dúvida, é a questão da pandemia, a questão da quarentena, Então aí tá já se estendendo aí para uma quarentena de 60 dias. Por quê? Até então a gente ia ficar de quarentena, segundo o decreto, aí até o comecinho de abril, Acho que, se eu não estiver enganado, dia 5, dia 7 de abril ia se resolver por mais quanto tempo de quarentena. Pois bem, eu já vinha falando, fora daqui, fora do nosso podcast aqui, fora das nossas gravações, que eu tinha quase certeza, eu tenho quase certeza, antes de ele prorrogar, porque do dia 5 ele prorrogou para o dia 22, porque vamos ter um feriado e as pessoas podem se aglomerar, aquela questão toda, Então, assim, eu já falava assim, para umas pessoas que estão sempre ao nosso lado, eu sempre falo assim, que isso aí não vai dar em nada não, tá? Isso aí com certeza eles vão prorrogar por mais tempo, porque eles estão vendo que o negócio tá ficando feio, tá ficando grave,
tá? No nosso país não ficou tão grave ainda, não está tão grave, não que esteja grave, é grave a situação, mas estou dizendo que não esteja tão grave, tão avançada, tá? Porque, assim, chataram realmente a curva, né? Então cortaram tudo que era evento, né? Futebol, eventos, shows, escolas, fecharam tudo, né? Vetaram, colocaram todo mundo de quarentena. Pois bem, o que eu quero chegar com isso? Porque assim, os comércios, né, os comerciantes, todos os comércios, eu falo a parte do comércio, que é uma parte que eu quero tratar assim com muito respeito, né? Muito carinho, porque a gente, como empreendedor, eu estou dizendo que eu sou empreendedor, no Brasil a gente tenta empreender de alguma forma, tenta trabalhar de alguma forma, tá? A gente se coloca no lugar do outro, você tem que se colocar, porque, vê lá, o comércio fechado, né, as portas abaixadas, houve o decreto, né, isso já tem um mês que esse decreto foi imposto, né, pelo governador aqui de São Paulo. Então, assim, tudo bem que ele está dizendo que é para resolver essa questão, esse problema, só que a gente está gerando um outro problema. Estamos querendo resolver um problema e estamos gerando um outro problema, né? Então, o problema é que o comerciante fechado, ele já está se sentindo, vamos dizer assim, um cara falido, né? Porque ele não sabe o que fazer. Porque, retomando só o raciocínio, que eu dizia o seguinte, tá, vamos lá, para a gente entender melhor, que quando ele impôs a quarentena, prorrogou para o dia 22, como eu estava falando, eu dizia assim, só vai prorrogar por mais tempo, não vai ficar até o dia 22. Por quê? Se ele chegar, né, em rede nacional, tá, que é transmitido isso aí, acho que todos os dias tá, de um dia sim, um dia não sei como que tá rodando isso aí, mas sei que ele tá em rede nacional dizendo, olha, ficar em casa, vou fechar os comércios, aquela ladainha toda aquela conversa. Se ele chegar e falar, vamos colocar uma quarentena de 60 dias, meu amigo, aí o bicho pega. Ele não pode falar isso. Porque se ele falar dessa forma, essa palavra, o comerciante, o autônomo, enfim, cara, tipo assim, o sistema em geral, ele vai colapsar. Porque vai se criar na cabeça de um empresário, comerciante hoje, vai falar assim, tá, eu vou ficar 60 dias com as minhas portas fechadas. Agora que eu vou chegar no ponto. 60 dias, tá, como que eu vou pagar minhas contas? Como eu vou resolver a questão, né, do meu orçamento, do meu caixa, o meu fluxo do meu fluxo de caixa? Como que eu vou resolver essa situação fechada? Eu tenho um funcionário para pagar, eu tenho folha de pagamento, eu tenho meus custos fixos, meus custos variáveis, meus fornecedores, eu tenho um produto em estoque. Como que eu vou resolver essa situação? Com produto em estoque, funcionário, eu tenho meus custos variáveis, fixos, com portas fechadas. Eu não tenho fluxo para isso. Porque o comerciante, ele sobrevive a cada dia. Todo dia é matar um leão. O comerciante, todo dia, ele mata um leão. É um leão que ele mata. Você vê o problema que tá... O problema é grave, o problema é complicado. Mas como que a gente vai resolver isso? Como que se resolve isso? Aí que é a questão. Mas aí agora o governador, no dia 17, que foi sexta-feira, ele já se declarou de novo que a quarentena se prorroga para o dia 10 de maio. Olha só. Então eles estão forçando mais um pouquinho, daqui a pouco você vai perceber ou não vai perceber, tá indo para 60 dias essa quarentena. Daqui a pouco vai falar, vamos prorrogar para o dia 15, não, olha, vamos prorrogar para o dia 25 de maio.
Chega lá perto do dia 25 de maio, vão prorrogar para até o dia 11 de junho. Então eles vão inventando datas, vão inventando alguma coisa, porque eles sabem que o negócio é grave. Porque se a pandemia realmente se espalhar, né, nós não esperamos que isso aconteça, porque vai dar outro problema, que é o sistema de saúde, ele não vai suportar esse problema da pandemia, porque assim, às vezes o pessoal tá meio na dúvida, né? São muitas dúvidas que estão rolando na cabeça de todo mundo. Eu acho que o país está meio que dividido, 50% acredita, 50% não acredita que a pandemia tá aí. Pois bem, a pandemia ela existe, tá? O vírus existe, o negócio tá aí. Tá? Não tem como negar. Pô, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Em toda a minha vida, tá? Em toda a minha vida, eu nunca vi, tá, a Walt Disney fechar. Falar, pô, Orlando fechou. A Walt Disney, o parque de Orlando fechou. Nunca vi na minha vida dizer a Fórmula 1 parou. A Fórmula 1 parou. Né? Futebol, eu também nunca vi na minha vida evento de futebol parar. Nunca na minha vida eu vi evento de futebol parar, mas achei que nunca ia parar o futebol. Tá. Até novelas, né? Novelas daquela emissora lá, que eu não quero falar o nome aqui, parou também as gravações. Os filmes de Hollywood pararam de gravar. Séries e tudo mais. Quer dizer, o mundo inteiro parou. O mundo inteiro está parado, está em quarentena por causa de uma pandemia. Então o negócio é real, a pandemia existe, tá? Infelizmente, por mais que a gente não queira acreditar, mas ela está aí, afetando milhares e milhares de pessoas. Então assim, infelizmente levando muitas vidas também. Aí você vê aí, eu vi agora recentemente o que está acontecendo lá no Equador, é uma coisa surreal. Lá no Equador nem se fala. Não quero nem entrar em detalhes, tá? Mas o negócio tá feio. Então, a gente tá numa situação muito delicada. Então, o que a gente vai fazer? Eu penso assim, tá? A gente já passou por outras crises, não como essa, nem se compara como essa, porque essa aqui ela já bateu. Não adianta a pessoa falar assim, não, a crise ainda... Será que a gente está em crise? A gente vai... A crise já chegou. Você não está entendendo. Tem gente que já está fechando as portas. Tá? Eu, em alguns lugares, ainda acabei, durante o meu trabalho aqui, fui para alguns lugares e vendo gente já fechando as portas. Já está fechando as portas. Infelizmente, não tem o que fazer. Ele não aguenta mais, tá ali, a conta não bate, a conta não fecha. No final do mês a conta não fecha. Então ele vai chegar, a opção que ele tem é falar, eu tô entregando o meu ponto, eu não tenho condições. Vai mandar o funcionário embora, infelizmente, vai acontecer toda essa situação. Então, o que fazer? A crise tá aqui, é a crise. Então, legal. Então, o que eu peço, ou o que eu estou fazendo, né? Quem sou eu para pedir, mas o que eu estou fazendo nesse momento? Vou dizendo eu, né? Eu, Anderson, estou fazendo a seguinte proposta, estou se reinventando, trabalhando muito na internet agora, no e-commerce, digital, nosso canal está mudando também no digital. O mundo hoje é o digital, tá? Então, de repente, você tá aí perdido, você não sabe como sair dessa situação, né? Tentando encaixar as peças, encaixar o quebra-cabeça. Então, se você precisa aí aqui, colocar algum comentário abaixo desse vídeo, né, dessa gravação que está sendo feita, você falar, poxa, eu tô perdido, a gente pode te orientar, dar algumas sugestões aí do que fazer. Então fica aí o nosso recado, a gente vai voltar com mais informação, com mais esse bate-papo, vamos dizer assim, mais um bate-papo no canal aqui, Fique Ligado News.
Não estou aqui para fazer sensacionalismo, não estamos aqui para fazer política, mas estamos aqui para orientar e ajudar os empreendedores que estão passando aí por essa crise, por esse momento tão delicado, né, que nosso país, infelizmente, não só o país, o mundo inteiro está passando, e como a gente vai sobreviver a tudo isso, porque é o que eu digo, é o mundo inteiro, tá, pessoal? Não é só o Brasil, São Paulo, não é só a sua cidade, minha cidade, é o mundo inteiro que está passando por essa situação. Então, acho que agora é o momento de a gente se unir e tentar tentar melhorar, ver o que a gente pode fazer, se reinventar e melhorar e salvar a nossa economia. Sim, claro, preocupado com a vida, que a vida é muito mais importante, com a saúde, porque sem saúde a gente não vai fazer nada, não vai trabalhar, mas a gente pode sim ter esperança aí e tentar salvar a nossa economia, sim. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí a todos aí que nos ouviram até agora, e a gente vai voltar com outros bate-papo aí nesse podcast, tá bom? Obrigado, pessoal, até o outro episódio. Valeu!